Oi, gente! Já entramos aqui ao vivo. A gente vai chamar o Dr. Sérgio agora. Aqui, calma aí. Pronto, já tô chamando o Dr. Sérgio, só falta ele aceitar para entrar na nossa live. Aê! Vai ter sambadinha, não? Não vai ter sambadinha, cara, não dá. Tá dando pra ouvir legal? Tá tranquilo. E aí? Deixa eu botar um fone aqui. Show. Ficou baixo pra mim. Sério? Você não tá me escutando? Tô. Tá um pouquinho, ficou baixo, não sei o que houve. Pô, Ó, o a fone é galera. assim, né, cara? Isso aqui é. Quem sai pra correr de manhã, pega o fone, tá assim, cara. É enlouquecedor, né? Parece terapia. Você Olha, desenrolar cada nozinho desse aqui. Parece meu aquele Deus. negócio de areia que você tem que ficar fazendo assim, né? Jesus. Mas Caraca, tá que dando coisa pra ouvir tranquilo. muito chato mesmo. Pera aí. Olha a Pô, foi galera. mal aí, ó. É isso aqui, não tá. Valeu, Jorge. Obrigada. Foi. Ele tá desejando melhoras na minha lesão, que tá meio complicada na Foi. minha. E tem outro negócio que esses fones, eu tenho a orelha meio grande, né? Não dá pra ver aí. Então esses fones ficam caindo da minha orelha. Eu não posso correr de fone por causa disso. Ai, meu Deus. Foi? Tá me ouvindo? Tô. Beleza. Fica mais fácil. Então vamos lá. A gente escolheu essa falar sobre lesões, né? Porque eu tô passando aí por uma, já passei por algumas. Quem corre passa, Mayra, é assim mesmo. Quem corre passa, né? E aí, hoje, mais cedo, eu perguntei pra galera aí se tinham alguma dúvida sobre lesão e, cara, muita gente mandou pergunta, então a gente selecionou algumas aqui e a gente vai tentar responder a maioria. Mas é muita pergunta, A então gente, a gente viu que muitos temas se repetem, né? Você vê que o mesmo padrão de lesão acaba acontecendo com muitas pessoas. E existe uma sazonalidade aí. A gente vê que, por exemplo, aqui no Rio, quem é do Rio sabe que final do ano muita gente vai correr uma prova em Búzios, que é uma prova de montanha. E na grande é, maioria das vezes são corredores que não têm o hábito de correr montanha, então vão só fazer aquela prova. Então acaba que aumenta muito a incidência de lesões de corredores de montanha nessa época do ano. E agora a gente está na fase das lesões por grande volume, porque a gente teve Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, Maratona de Floripa, tem Maratona de Buenos Aires chegando, Berlim chegando. Então, assim, cheio de prova de. é, E as meias maratonas, né? Porque a gente acha que meia maratona não é a longa distância, meia maratona é a longa distância, sim. com certeza. Ainda mais se tiver subida e descida, aí, meu irmão, é É, difícil. é bem comum isso acontecer. Fala, Renato, tudo bem? Acontece muito isso, assim, a gente... esses dias eu atendi um atleta de outro esporte, né, de CrossFit, no caso, em que ele me mandou um peso lá, né? Ele me mandou uma foto, já tô bem. E aí eu olhei aquilo, eu falei, caraca, o cara tá pegando peso pra caramba. E aí ele Uhum. voltou lá, quando ele voltou lá no meu consultório, né? Eu perguntei pra ele, eu falei, cara, você acha que isso aí ia voltar de lesão? E isso eu tô falando do outro esporte porque é muito comum isso na corrida também. E ele falou, cara, eu pego o dobro disso. E aí eu falei, quanto que você acha que é correr muito? O que você acha que é uma corrida longa? Ele, porra, 5 quilômetros é o bicho, cara. Eu falei, Cara, pois é, eu aqueço com isso. Então, é que a gente esquece que, na verdade, nós levamos tempo para correr 5 quilômetros. Depois a gente levou mais tempo ainda para correr 10, depois chegar a 21, depois chegar a 42. E quando nós estamos voltando de lesão, a gente tem a percepção que a minha dor acabou, vou dar um trote de 10. Cara, não é assim que a banda toca. E aí muita gente se relesiona nessa fase em que que já está quase bom. E isso é uma falha muito grande, né? Porque a grande maioria das pessoas, quando a dor melhora, cara, ela abandona o tratamento, abandona a questão da reabilitação, a mobilidade e principalmente o que levou à lesão que ela teve. Né? A gente uhum. estava falando aqui
que a principal... E deu uma Desculpa, travada. caiu aqui porque me ligaram aqui, me telefonaram via WhatsApp. Voltou aí? Voltou, voltou. Beleza. Eu vejo Aí. que a gente falou muito aqui de prevenção de lesão, né? Que é o principal assunto. Então, a minha imagem não está aparecendo para mim mesmo, está aparecendo para vocês? Tá, pra mim tá aparecendo. Pra vocês tá, gente? Tocou meu telefone aqui. Eu até botei no modo avião, mas ligaram via WhatsApp. Então, Tá aparecendo. tá. Então, assim, beleza, já responderam aqui que tá. Em relação à prevenção de lesão, né? Que foi uma dúvida muito comum. A Paula perguntou aqui como nunca mais sofrer lesão, né? Que a gente sabe que é um sofrimento. Mano, machucar é muito ruim, é uma frustração muito grande. Teve a Mas Vilênia que. existe isso de nunca mais sofrer uma lesão? Não, isso não existe. Não Pô, existe, a né? pessoa que descobrir isso, ela vai ganhar o Nobel do Esporte. É o que todo Porque mundo quer ouvir, né? é o que Mas todo mundo gostaria. Mas existe uma coisa que é você se machucar menos. E isso, de fato, a gente consegue, né? Porque não tem como você ficar fora de lesão. Por exemplo, existem estudos que mostram que um corredor iniciante ele chega a se machucar 3 vezes mais do que um corredor experiente. Tem um estudo que mostra... meu amigo aqui, meu, foi isso. que me ajudou na reabilitação do meu joelho aqui, Dedão, gente boa, pô, ex-jogador da seleção brasileira de handball, e hoje ele me ajuda aí na minha reabilitação, cara, nota 1000. O que Pô, que legal. acontece? Quando a gente tem uma lesão, a, a gente vai precisar passar por uma fase de correção daqueles fatores que geraram a sobrecarga. Né? A grande maioria das lesões da corrida, elas vêm por um impacto repetitivo, uma sobrecarga repetitiva. Acontece que a maioria das pessoas acha que a culpa foi do tênis, ou a culpa foi do treinador, ou a culpa foi do treino. E, na verdade, o corredor ele é um copo. Eu dou esse exemplo no meu consultório. O corredor ele é um copo que vai enchendo. E esse copo ele é preenchido por várias coisas. Você tem um copo que ele é preenchido pela sua própria anatomia. Nesse mesmo copo tem a sua biomecânica, que biomecânica é como você se movimenta, seu padrão de movimento. Tem a sua alimentação, seu descanso, seu histórico esportivo. E diversos fatores mais, de questões hormonais e tudo mais. E aí tem o treino. E se você não tiver esses outros fatores controlados, sobra muito pouco espaço para você colocar treino. E aí você transborda. E aí transbordar, se lesionar. Então, o trabalho de prevenção de lesão, ele é voltado para corrigir esses fatores, por exemplo, um encurtamento que a gente detecta do tornozelo, de posterior de coxa, uma assimetria muscular, pessoa que tem um grupamento muscular mais forte que o outro, um padrão de movimento que é ruim para a corrida, por exemplo, a pessoa que vai fazer um agachamento de uma perna só e a perna dela fica tremendo inteira. Imagina o que acontece durante a corrida, né? É uma pessoa que não se alimenta para a corrida. Hoje, por exemplo, eu atendi uma menina que se machucou, hoje mesmo, que ela nadou desde que nasceu até os 20 anos de idade. A menina tem um condicionamento aeróbico excelente. E ela foi correr e fez uma fratura por estresse das duas tíbias. Por quê? Ela tem um condicionamento aeróbico maravilhoso, mas ela não está acostumada com esporte de impacto. Mas a cabeça dela é a cabeça de quem compete. Ela começou a correr pra caramba. Ela, em 6 meses a um ano, ela fez 6 pódios de categoria. É uma menina nova, né? 20 anos. Fez 6 pódios e machucou. E não volta desde então. Porque, na verdade, o esporte dela, o histórico esportivo conta. Uma pessoa que jogava muito vôlei, basquete, futebol, ela vai conseguir correr melhor do que aquela pessoa que nadava ou que só fazia musculação. Então, quando a gente começa a encontrar esses fatores, a gente começa a diminuir a chance de uma lesão. E aí, outra coisa que acontece é que o corredor ele é um bicho teimoso. É extremamente teimoso. Então, a gente eventualmente sente uma dorzinha, né?
A gente eventualmente sente uma dor, aí você tá correndo lá, poxa, aí no final do seu treino você sentiu uma dor no seu calcanhar, e aí o seu colega de treino fala assim, beleza, eu já tive isso. Isso é uma fascite plantar. Você vai ficar bom. Cara, é tudo que o cara precisa ouvir. Era tudo que É, ele queria ouvir, na verdade. Porque exatamente. ele lê o seguinte, eu posso continuar correndo, não é nada de outro mundo, eu tenho a minha lesão, mas não é impeditiva porque o meu amigo já teve. E esse cara vai Hum, empurrando com a barriga até onde dá. Né? E aí, às vezes, ele chega com 6 meses de lesão e, e, e aí chega no médico achando que a gente é Jesus Cristo. E não é. Você levou 6 meses para É, machucar, pode esperar que vão ser alguns meses para você ficar bom. A grande justa... questão é que, Ah, perdão, quando a gente pega essa lesão no início, é outra história, cara. É muito mais fácil tratar uma lesão no início. teve até uma pergunta da Amy que ela falou assim, que ela tá com uma lesão na panturrilha, mas mesmo assim ela continua correndo. Deve parar? Cara, é interessante isso. Eu não sei se ela está assistindo aí. É... Amy, é o seguinte. Ela falou, estou com uma lesão na panturrilha, eu tenho que entender. Ela está com dor ou ela teve um diagnóstico de lesão? Porque são coisas distintas, É. né? Uhum. E eventualmente ela está... porque para ela estar conseguindo correr... É. E a grande questão é a seguinte: esse conceito, poxa, ele é muito legal de ser abordado, porque nós, quando nós estamos correndo, nós ficamos com a dúvida de quando a gente deve parar. Né? Quando que Uhum. para? A gente sabe que correr vai dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Uhum. É, a grande questão é que quando você fez 3 treinos consecutivos e nesses 3 treinos, a mesma dor veio, ou seja, começou a correr, doeu sua panturrilha. Começou de novo, doeu sua panturrilha. Pô, cara, tu tá machucado. Você está Uhum. lesionado. Isso aí é um fato. Pode ser uma lesão leve que naquele momento te permita correr, mas você está machucado. Ideal, parar, procurar um ortopedista para que você faça logo um diagnóstico e comece a tratar. Porque pode ser que nessa fase a gente chega e coloca assim, vai pedalar durante uma semana, vamos fazer um anti-inflamatório, faz uma liberação e está resolvido. Mas se você Uhum. continua insistindo, você pode aumentar essa lesão. Então, se você vir que uma dor está persistindo, você procura o tratamento. Uma Mas, dor que te faz... Fala. mas se a gente insistir, por exemplo, começar a fazer fisioterapia e tratar a dor, mas continuar correndo, tem a possibilidade de curar ou não vai curar se você não parar? Eu não recomendo que ninguém treine com dor. Se é uma dor que persiste, é diferente de quando você está voltando. Eventualmente, Uhum. você está correndo. Eu já tive lesões na minha panturrilha, alguns estiramentos de panturrilha, né? Pode ser o caso da Amy, em que eu estava voltando de lesão, aí eu senti um desconfortozinho, dava 3 passos, a dor melhorava e acabou o problema. Então, isso Uhum. não é nada demais. Quando você tem uma lesão, você gera uma área de cicatriz. E essa Uhum. cicatriz, ela não tem a mesma elasticidade, a mesma mobilidade do que o tecido sadio. Então é Uhum. natural que você, quando retorne ao seu esporte, aquela área dê uma repuxada, dê uma fisgadinha, dê um, um beliscãozinho assim, mas se ela passou, ok, está resolvido. Agora, se ela persiste e mais, se ela te faz mancar, cara, para. Eu no Uhum. final eu fiquei na chegada, né, fico sempre lá na chegada da Maratona do Rio e, poxa, a quantidade de pessoas que eu vi chegando mancando, capengando, cara, isso não é, né, eu te vi lá na chegada, eu nem vi que você tava mancando, que eu tava ocupado Eu já. não estava enxergando nada, nem ninguém. Eu tava muito mal, eu já tava péssima ali. Pois é, A ca- isso. Na prova isso é difícil de controlar. A minha nutricionista ela é. fala, ninguém treina com o número no peito. Porque quem tem Uhum. o espírito competitivo, quando começa a treinar, começa a correr, cara, vai embora e não tem jeito, vai embora. Pois é.
Mesmo que eu tava sentindo assim, se estivesse sentindo no meio da corrida, eu resolvi ir até o final. E aí meti o pau. E aí fiquei também, tô aí 2 meses sem correr. Exato. Então, Essa dor que persiste por 3 treinos consecutivos, uma dor que te faz mancar, ou uma dor aguda, aquela que, pum, deu forte, para. É melhor parar. É melhor é, parar. E até porque quando você corre mancando, você começa a gerar outras adaptações. Você está com uma dor no seu é, pé, e aí você, sem querer, você vai forçar mais o quadril, seja do mesmo lado, seja do outro lado. E aí você vai desenvolver outra síndrome. Em vez de um problema, você vai passar a ter dois. Né? é, Isso é ruim. isso é muito ruim. E então, assim, Agora, nesses momentos, o interessante. Pode falar, é que tá com um lagzinho aqui. Vixe. a gente está perguntando sobre dores na vida vão ter canelite alguma hora. A gente É, perguntou. eu tô vendo aqui. E eu nunca tive, assim, nunca tive canelite, graças a Deus também. Talvez, quem sabe, seja próximo, que tá brava a situação, mas. O que perguntaram aqui sobre canelite? Sim, canelite é um tema bem interessante. Foi minha primeira lesão, meu primeiro amor. Sério? Mas demora muito pra curar? Como é que é isso? O que tem que fazer? Demora porque, na verdade, a lesão em si, ela não é uma lesão de tratamento difícil. A canelite é uma lesão normalmente de iniciante. Dificilmente você vai ver uma pessoa mais experiente com canelite, não é uma característica de pessoas mais experientes, Uhum. porque é uma fase de adaptação. A grande questão é que o nosso corpo ele se adapta mais rápido do que o nosso pulmão, né, nosso condicionamento respiratório, ele ele se adapta a Bruninha Ximenes, fisioterapeuta. Também teve canelite. Ele se acostuma mais rápido do que nosso corpo. Então, a gente começa a sobrecarregar aquela região. E Uhum. o que eu falo que a grande dificuldade de tratar uma canelite é porque a pessoa consegue continuar correndo. Esse é o grande problema, Uhum. entendeu? E aí, Aí, quando eu pego as pessoas com canelite lá no consultório, elas já estão há 3 meses com dor, né? E aí eu uhum. faço simples testes, 3 testes principais. Eu testo força, eu testo equilíbrio e eu testo mobilidade do tornozelo. Em geral, a Uhum. pessoa é reprovada em duas, pelo menos. Sabe? Não consegue ficar na ponta de um pé só. Eu peço para ficar na ponta dos 2 pés, tira um pé do Uhum. chão, fica na ponta de um pé só. Você vê que a pessoa não tem força igual Sei. se tivesse com os 2 pés. Mas eu lembro Uhum. que a corrida é um esporte que é um pé de cada vez no chão. Então, um pé tem que ser suficiente para sustentar o peso do seu corpo, um pé tem que ter a mobilidade para executar completamente o movimento limpo do movimento da corrida, né? Aquela flexão do tornozelo dorsal, que é quando você pisa e dobra. Se você não tiver isso, você vai gerar rotação da sua tíbia, vai rodar lá em cima no seu quadril, vai dar um monte de coisa. Nossa. E esses fatores eles são os nossos fatores de risco. Se a pessoa resolver correr ali 2 quilômetrozinhos por dia, ela provavelmente não vai ter a canelite. Esse não é um problema. Só que a corrida, dificilmente alguém tenha o discernimento, né, de chegar e falar, eu vou só correr todos os dias da minha vida e aí tá tudo bem. Porque a corrida Não. encanta. A corrida vai te prendendo e você vai criando desafios pessoais. Hoje eu vou um pouco mais, hoje eu vou um pouco mais. E aí você tem uma panturrilha fraca, você tem um tornozelo com baixa mobilidade, você tem uma propriocepção ruim. Propriocepção é aquele sentido do equilíbrio, que se Uhum. treina muito na academia, que você fica em cima de uma perna só no bozu ou no chão. Muitas pessoas eu boto no consultório em cima, descalço no chão, em cima de uma perna só e não tem equilíbrio. Então não precisa nem de um bozu, faz em casa. E aí eu brinco que esses fatores de risco, fraqueza muscular, alimentação ruim, mobilidade, eles são como um sapato apertado. Você pode botar um sapato apertado para mulheres, você tem um público feminino grande, aí um escarpão, por exemplo. Botou um escarpão no pé,
é um sapato extremamente desconfortável. Só que essa pessoa passou 8 horas sentada no trabalho com aquele sapato desconfortável. Beth, minha fisioterapeuta, querida do coração, aí me assistindo. Então, esse fator de risco, sapato apertado, você ficou lá 8 horas com ele no escritório, sentado. Beleza. Quando você chegou em casa, você tirou aquele sapato e, pô, deu um alívio danado. No dia seguinte, você bota seu tênis de corrida, vai embora e nem lembra que você usou aquele sapato do dia anterior. Beleza. Situação B. Você compra esse mesmo escarpão, esse mesmo sapato desconfortável e você vai para a festa de casamento da sua melhor amiga. E aí você fica 8 horas em pé, dançando, você bebe, seu limiar de dor diminui. E aí, cara, de manhã você não consegue nem pisar no chão. Foram as mesmas 8 horas com o mesmo sapato. O que mudou foi a sua exposição. Então, qual é a relação disso? Se você tem um fator de risco que gere alguma sobrecarga no seu movimento da corrida, ele não vai fazer diferença se você corre 2 quilômetros 3 vezes por semana. Mas se você for correr 10 quilômetros, se você for correr uma meia maratona, uma maratona, isso vai ter um impacto muito grande. Quanto maior o volume que você almeja, melhor tem que ser o funcionamento do seu corpo. Então, essa é a grande dificuldade de tratar a canelite. Porque a canelite é uma inflamação por sobrecarga do músculo no osso. Todo músculo ele é preso no osso. Você tem o músculo e o osso. E o músculo fica tracionando essa interface. Se nós não dermos uma correção e não deixar uma correção dos fatores de risco, perdão, e não deixar o organismo se acostumado no tempo dele a receber essa sobrecarga repetitiva, não adianta que vai se machucar. Eu falei no início do live que um corredor iniciante se machuca mais. Tem um estudo mostrando que um corredor iniciante leia-se primeiros 5 anos, ele se machuca em torno de 17 vezes para cada 1.000 horas praticadas. Nossa. 1.000 horas praticadas parece muito, mas assim, a gente corre em torno de 5 horas por semana, bota assim, 4 horas por semana, a semana tem 54 semanas, então assim, 4 anos e meio, mais ou menos, a 5 anos, você vai se machucar 17 vezes. Essa é a média. Nossa Senhora. 17, umas 3 vezes a cada ano você vai ter uma dorzinha. Né? É normal. Se você parar para olhar para trás, é comum que você tenha uma dorzinha no pé, uma dorzinha na canela, uma dorzinha no joelho, no quadril, na lombar. Um corredor profissional, ele tem uma estatística de 6,8 vezes a cada 1.000 horas. 17 vezes a cada 1.000 horas o iniciante, 6,8 o profissional. Quase 3 vezes menos. Acontece que o corredor experiente tem uma estatística de 7 vezes, 7 lesões para cada 1.000 horas. Ou seja, o corredor experiente ele está muito próximo na estatística de lesão de um corredor profissional. Ele é muito distante do iniciante. O corredor experiente ele tem alguns fatores. Primeiro, o corpo já acostumou a receber aquela sobrecarga repetitiva. Esse é um ponto. O corredor experiente ele já aprendeu na marra, na grande maioria das vezes, que não dá para correr com dor. Que começou a incomodar, cara, é melhor parar, porque daquela vez aquela vez eu fiquei insistindo e foi um inferno na minha vida, me machuquei, piorei. Então, ele aprende a lidar com isso. Ele entende que num dia que o corpo dele não tá legal, um dia que ele tá cansado, ele teve um aborrecimento no trabalho, ou ele tá meio resfriado, ele não vai sair para um treino de tiro forte. Ele vai respeitar o limite do corpo dele naquele dia. Porque a planilha que chega para vocês, que chega para mim, ela não é uma receita de bolo. Não é que eu vou fazer aquilo independente de qualquer coisa, né? Então aquilo é um norte. E aí vale ressaltar que o contato com seu treinador é uma coisa fundamental. Hoje em dia o WhatsApp está aí para isso. Então você manda uma mensagem para o seu treinador. Coach, hoje por não conseguir fazer meu treino legal, estou meio resfriado, o que eu faço? Provavelmente ele vai te falar, ou descansa, ou então faz um trote, ou então dá uma pedalada. Você não precisa ficar parado. Acontece... mas... Ih, deu uma travada. Será que caiu? Alguém tá vendo o Dr. Sérgio? Ou é a minha internet? Agora eu tô confusa. E agora?
tiro e depois chamo de novo? Oi, voltou, né? Voltou, voltou. É, Tava travou. quase. Foi mal aí, galera. Ah, tá. Seguinte. é, então eu tava falando que nos dias que você não tá muito bem, que vale a pena você fazer um pit stop e voltar melhor. O que que acontece, Uhum. cara? Se você tá resfriado, se você tá mal dormido, se você tá, não tá legal, o seu organismo vai pegar, vai desviar as suas fontes de energia para reparar essas microlesões que você tá tendo no seu organismo do ponto de vista infeccioso. E aí, você não vai ter energia para reparar as microlesões que você tem do esporte. Ou seja, toda vez que você corre, assim, sempre, vai ter microlesão muscular, vai ter microlesão tendínea, vai ter microlesão óssea. Só que o nosso organismo conserta. Nós temos essa capacidade regenerativa. Qualquer Uhum. lesão da corrida, se você parar, você fica bom. Vai ser a grande verdade. Né? Qualquer uma. Para que você vai ficar bom. Só que se você não corrige o fator de risco, você vai machucar quando você começar a aumentar o volume de novo. Então, essa é a principal dica que eu dou para as pessoas não se machucarem. Cara, escuta seu corpo. Se você não está se sentindo bem hoje, segura o pé. Você não precisa deixar de treinar, mas faz um trote, faz um regenerativo, adapta, conversa com o seu treinador, faz o outro depois. Teve uma outra pergunta que a Nick Andrade fez a respeito de sobrepeso, né? É, Ah, quem é. tem, e quem está com sobrepeso tem mais chance de canelite? Essa é uma verdade. Porque se a gente fala de lesões por impacto repetitivo, essas pessoas sim vão estar mais sujeitas a uma carga maior. É uma questão de física, é uma questão mecânica. Tanto Uhum. que se a gente observar os corredores de longa distância, né, os profissionais, eles raramente correm em asfalto. Você não vê um queniano passando no calçadão de Copacabana. Você não vê. Aliás, você nem vê eles treinando. Essa galera, É. eles só treinam em pista de chão batido, de terra batida, em grama, Ah, porque a absorção de impacto ela é muito maior. Tem um uhum. exemplo clássico assim que eu dou para os meus pacientes. Pega uma bolinha de ping-pong, vai para a lagoa, aqui tem muita gente fora do Rio assistindo, mas quem é do Rio, na lagoa, a gente tem grama de um lado, ciclovia no meio e uma terrinha do outro. Pega uma bolinha de ping-pong e solta nos três. É claro que a bolinha no asfalto vai quicar e nos outros dois terrenos ela vai quicar muito menos. A mesma coisa acontece quando você aterrissa. Na hora que você aterrissa na corrida numa grama, a absorção de impacto ela é muito menor. Então, Uhum. a incidência de lesão nas pessoas que correm em calçadão, em pedra portuguesa é maior, assim como as pessoas mais pesadas elas vão ter uma corrida mais agressiva. E quando a gente fala de impacto, tem um conceito que também é muito interessante a gente falar no que diz respeito à prevenção, é quando a gente está subindo a escada da academia e a gente escuta aquela pessoa correndo na esteira. Né? Parece que vai quebrar a Uhum. esteira, dá vontade de falar, cara, peraí, cara, eu vou É, usar depois. Não quebra não, eu ainda tenho que usar a gente, esteira. E tem um estudo mostrando que uma corrida silenciosa era uma corrida que lesiona menos. Tem corredores que o impacto sonoro ele mostra menos incidência de lesão. Inclusive, uma dica que eu dou para os meus pacientes é tirar o fone de ouvido, pessoas que correm com música. Quando estão. Não precisa ser sempre. Eu sei que fazer um longo, às vezes, sem música é chato. Determinados treinos sem música é chato, são chatos. Mas às vezes se escuta correndo, porque eventualmente você vai ter uma batida no pé no chão assim, papá, papá, papá. Você vai ver que não tá aquela coisa uniforme. Tá uhum. uma batida que você vê que tá jogando mais peso de um lado que do outro. Então tá arrastando um pé, batendo na van, sabe? Você vê que não tem uma simetria. Ou então é muito pesado o pé no chão. Isso é uma coisa que na esteira fica fácil de você perceber, mas na rua Uhum. também dá pra gente notar. O André tá perguntando aqui se treinar na terra não é pior pro tornozelo, tendão. Não, não é. Provavelmente ele deve estar falando do tendão de Aquiles, acredito eu.
O tendão de Aquiles é a continuação da nossa panturrilha. O tendão de Aquiles é aquele tendãozinho que a gente tem aqui no final, na parte posterior da nossa perna, quase chegando lá no pé. E ele é o motor do corredor, né? A panturrilha, todo músculo, ele tem um tendão. O músculo é como se fosse uma mola e o tendão é como se fosse uma corda. E eles estão conectados. Então, o músculo contrai e puxa o tendão. É assim que as forças são transmitidas. O tendão de Aquiles, se quando você vai correr na areia fofa, quando você vai correr na terra, você vai ter uma solicitação um pouquinho maior dele, porque você tem um estímulo proprioceptivo maior, um estímulo de equilíbrio maior, você tem um terreno mais irregular e acaba que afunda um pouquinho o seu pé. A questão é que se o seu tendão não está bom para correr nesses terrenos, ele não está bom para correr em lugar nenhum. Você até sente um pouco mais nessas regiões, porque é ali que solicita um pouco mais. Mas caso você esteja sentindo esse tipo de sintoma, talvez valha a pena você dar uma atenção especial no trabalho de mobilidade, alongamento da sua panturrilha, o trabalho de fortalecimento da sua panturrilha, equilíbrio, o trabalho proprioceptivo. Entendi. O Matheus está perguntando aqui, está fazendo uma pergunta que até teve outra pessoa perguntando sobre tênis. Para curta distância. Se existe tênis para isso. Interessante. E se correr com tênis para pisada errada causa lesão ou não dele? Respondendo a primeira pergunta, esses tênis minimalistas, né? Os tênis minimalistas para fazer prova, para fazer treino de tiro, eles não são interessantes para que você rode longas distâncias. Isso tem um estudo mostrando isso, que se você 5 km por semana, a sua chance de lesão. E agora, se você vai fazer um treino de pista, se você vai fazer curta distância, 5 km, ele vai te dar uma mecânica melhor, uma mecânica... Acontece que esses tênis mais baixos, eles são muito tendão de Aquiles. Porque, na verdade, é o nosso normal. Você pensar, nós descalços, nós não temos altura da frente para trás, que é o chamado drop do tênis. E calçados que são mais altos do que na frente, o que leva ao encurtamento do tendão de Aquiles. E quando a gente começa a correr, o Aquiles está um pouquinho curto e fica sobrecarregado. Então, não tem problema nenhum você usar esses tênis, desde que você mantenha baixos volumes, que você seja uma pessoa leve, não é recomendado para pessoas acima de 85 quilos. E se você vai rodar baixos volumes. Bem, essa é uma pergunta. A questão do tênis para pisada pronada, supinada, esse é um assunto bastante polêmico. Porque ele acaba sendo o grande vilão, né? É sempre comum as pessoas... A primeira estratégia quando uma pessoa se machuca é trocar o... É uma coisa extremamente comum. Mas a influência do tênis ela é muito pequena. A gente vê que a incidência de lesões na corrida ela não diminuiu com os tênis. Porque a lesão da corrida é uma de coisas. Não é só o tênis causando a lesão. Então, se você tem uma pisada pronada, que você tem que usar um tênis para pisada pronada. Se você tem uma pisada supinada, é a mesma coisa, porque existe uma tecnologia voltada para a prevenção das lesões comuns nesse. Agora, você não tem que acreditar que basta isso. Porque se você não fizer um fortalecimento, se você não fizer de mobilidade, tudo em cima disso. Agora, se você é um pronador leve, a imagem da Mayra, tô vendo aqui, ó.
Travou? Imagem. Voltou? Não, tá paradinho. Se você Igual. tem uma pisada pronada leve, pisada supinada leve, se você é neutro, cara, tanto faz. Você pode usar um tênis neutro. A grande questão. Estão dizendo que travou. Travou? Tá travando. Os dois estão travando aqui. Dois. Vamos esperar um pouco, porque. Deixa eu trocar de lugar aqui. Que droga. Pessoal, não sai não, hein? Sai não, hein? Vou resolver essa parada aí. Sai não que o bate-papo tá bom. Mas engraçado, eu tô vendo você, Sérgio. Mas a gente vai continuar falando, fazendo nosso guia. A coisa tá legal É porque se eu derrubar a live agora, eu não vou conseguir salvar depois, entendeu? Então tem que continuar. Então, assim, se a pessoa tem uma pisada pronada extrema, pronado, ou então tem um pé chato muito extenso, eu recomendo que essa pessoa coloque um tênis específico, aí é fundamental, ou então a confecção. Sim, se você tem uma pisada pronada e você vai usar um tênis para pisada pronada, não faz sentido que o seu tênis, que o mesmo tênis seja bom para você, para o criança, para o americano, pessoas que têm biotipos completamente diferentes. O japonês, ele é para um formato de pé mais largo, o alemão é um cara biomecânica diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, para pessoas que têm muito pronada ou muito supinada, talvez a utilização de uma... Minha orientação principal é a seguinte: eu deixo que compre um tênis confortável, e a gente vai trabalhar muscular, a questão neuromotora. Isso é muito mais importante do que tênis. Tá. Teve algumas outras perguntas aí também, né? Fratura por estresse. Pra caramba. Só da gente falar agora, Mayra. Tá. Tem muita gente que perguntou do trato iliotibial. Como tratar? Eu tive essa lesão agora, recentemente. Corredor, Essa né? lesão é uma lesão muito comum pra caramba de tratar. É uma coisa que eu vejo muito, né, no trato iliotibial, na síndrome do trato iliotibial, e é difícil você dar um prognóstico. É extremamente difícil você chegar e conseguir para a pessoa dizer quanto tempo ela... Normalmente ela tem a ver com tanto o encurtamento do trato iliotibial quanto com uma musculatura do quadril. Isso é pontos. Por que do quadril? Porque durante a corrida, a pessoa com um quadril fraco, ela fica de forma que fica gerando uma tensão em todas as estruturas laterais de cada lado. Quando ela levanta um quadril, as estruturas do outro lado. E assim sucessivamente. Acho que tem bastante gente falando. Não sei se... Gente, vou tentar ir pra sala pra ver se dá uma melhorada, mas... Você tá me vendo, Sérgio? Eu tô te vendo. Tá. Calma aí.
Não sei. Melhorou, gente? Vê se tá funcionando aí. Já tá. Já. Tô perto do Wi-Fi, gente. Do Wi-Fi, vamos para perto do Wi-Fi aqui, como falaram aqui. O André falou pra gente ir pra perto do Wi-Fi. Ó, tô aparecendo pra Alegma. Outra Melhorou. lesão, outra, Aê. outra, outra lesão que a galera perguntou bastante foi a respeito de fratura por estresse, né? Também é uma lesão no meio. E a fratura, toda vez que você pisa no chão, todas as vezes, é sempre assim. É, acontece que às vezes você quebra além da sua capacidade de regenerar. Porque você quebra e conserta. Quatro. Voltou. Voltei. Oi. Vocês estão tentando botar o 4G, que nem vocês falaram aí, mas meu 4G é pior do que meu Wi-Fi, cara. Agora o do Sérgio tá travando pra mim. Sérgio? Oi, tá Agora vendo? Tô te sim. ouvindo. Tá me Tô te vendo? vendo. Sim. Então, a fratura por pisou no chão, quebra. Sempre. Pisou no chão, a gente quebra e conserta. Quebra e conserta. Uhum. Acontece que, eventualmente, a gente, optando por fazer uma prova mais cedo do que a gente deu naquele momento. E aí, dando mais osso do que dando. E isso é a fratura por estresse. Então, a principal causa de fratura por estresse é a gente estar devidamente adaptado ao esporte. Essa é a palavra mais correta. Acontece que muitas vezes as pessoas não olham para o outro lado da balança, que é o lado recuperação. Uhum. Eventualmente, e é frequente eu pegar no consultório estresse, e aí eu sempre peço vitamina D, cálcio, exame de tireoide, paratireoide, densitometria óssea, e não é infrequente, mais da metade dos casos que eu pego de fratura por estresse, a principal delas é uma vitamina D baixa, extremamente comum. É mesmo. Lembrando que, diga, Engraçado que uma vez eu fui no médico e aí eu falei, não, mas será que é alguma coisa de alimentação? Será que tá faltando alguma coisa pra mim? Aí ele só riu de mim e falou, vocês sempre querem culpar outra coisa, né? Vocês não sabem que a corrida tem bastante impacto. Então eu fiquei meio assim, e sem você estava palavras. Aí você certa. tá falando que não, que realmente. Você estava certa, É. porque a vitamina D, a gente tem uma endemia na nossa população de carência de vitamina D. E quem Uhum. coloca KD? Então, se você está com uma vitamina D baixa, você não vai ter o adequada no osso. E além disso, ela também predispõe a mais lesões musculares, lesão muscular e fadiga muscular. Então, Uhum. eu de rotina, por estresse, eu peço sempre exame de sangue e densitometria. Outra causa comum em mulheres, principalmente mulheres muito magras, é a amenorreia, que é a ausência de menstruação por 3 ciclos. Uhum. Então, uma mulher que está com... E aí, quando ela é muito magra, ela pode estar com alguma disfunção hormonal. E essas disfunções têm repercussões no... Ah, Eu tenho uma entendi. paciente que chegou a mim com 3 fraturas de estresse e terceira do ano. E aí, cara, a gente revirou ela de cabeça para baixo e até que a gente com um distúrbio de mexer um tempo. E existe Uhum. uma síndrome chamada síndrome
é que ela é muito Nossa. comum em ginastas, em maratonistas, que ela é marcada por amenorreia, que é, né, que você não menstruar, fratura por estresse e distúrbio alimentar, né, a bulimia, a anorexia, é comum, não é mais comum do que a gente imagina, principalmente nos tempos atuais aí com os padrões sempre muito magros, a gente teve uma Uhum. incidência alta um aumento, né, dessa tríade que não é rara. Agora, uma pergunta que fizeram que eu achava que era básica, mas realmente não é. É como fazer para evitar uma lesão? São milhões de fatores, né? Uhum. Como que você evita uma lesão? Eu acho que a principal delas é, se você quer correr, não tenta correr sozinho. Procura um treinador de corrida, porque a gente Uhum. achar que por uma falha biomecânica, por esse motivo, acabei de falar, né? Acontece que a principal causa de lesão é você não dar aquele esporte da maneira correta. O treinador de corrida, ele vai organizar, corre, não no sentido só de postura, de quando você vai correr forte, quando você vai fazer um regenerativo, a variação de ritmo, variação de terreno, variação de volume, modalidades que a gente trabalha dentro da corrida. Volume, potência e resistência. Uhum. Perdão, volume, potência e força. O de corrida, ele vai treinando essas modalidades ao longo do ano. Por exemplo, pelo menos aqui no início do ano, é extremamente comum focarem muito no período de base, no período de força. Então, a musculação e treinos de montanha, areia fofa, para ganhar força na perna. Por outro lado, nessa época praticamente não tem tiro, e aí o tempo vai passando, começa a se investir em de maior potência, né, mais tiros, mas ainda sem volume. Já não tem mais treinos de força, mas aí você coloca volume. Então, se você quiser fazer treinos sempre forte, a sua chance de lesão é muito alta. Pois é, perguntaram até se podia correr todo dia. Não é errado. Eu tenho pacientes que correm todos os dias, inclusive pacientes de longa data, assim, que correm há 20 anos. Mas são pessoas que dão aqueles 5 quilômetros num ritmo moderado, não são pessoas comedidas. Então, se você vai fazer Aham. isso, não é nada de outro mundo, principalmente se você já está acostumado. Agora, se Uhum. você vai ficar correndo forte, se você vai dar tiro, se você vai ficar fazendo. Eu não recomendo, não. Eu, na verdade, assim, para o corredor iniciante, 3 vezes, no máximo 4. No máximo. Ah, 5 eu é. já, né? 5 eu já acho Uhum. que você não está deixando. Não é o fato de você correr 5 vezes. É o fato de você não dar tempo do seu corpo que você tem. Né? Uhum. Eu, particularmente, treino 4 vezes por semana, inclusive quando eu estou treinando para maratona. Eu não faço mais do que 4 treinos por semana. E o meu Eu faço. treinador é um cara que, assim, trabalha com corrida há 35 anos, já foi preparador físico de 8 atletas olímpicos, é alguém que entende de preparação. Ele não coloca, Uhum. não vê necessidade, e eu confio muito no trabalho dele, eu acho que o resultado é bastante promissor nesse sentido. Legal. Doutor, Diga, perguntaram muito aqui sobre tendinite. O que fazer uma dúvida muito comum com a é que as pessoas acham que tendinite não tem cura sim, tá? A grande questão, ela surge por conta de um tendão. Ponto. É isso que acontece. O tendão é como se fosse dar um zoom numa corda. A corda ela é composta por várias pequenas fibras. As pequenas fibras tendinite?
elas se rompem, inflamam e aí causam a tendinite. E vão causando uma fibrose, rigidez. Se você tem a primeira coisa a fazer é tirar a inflamação. Então, você tem que tirar aquilo que está dando o estímulo inflamatório, seja o ciclismo, seja o treino de musculação. Aquele estímulo, ele tem que ser interrompido. Depois, a gente tem que pensar na idade desse tendão, que é a parte da reabilitação, que é fundamental no fisioterapia de força, que é você suaves, você ir restaurando as propriedades elásticas desse tendão, para que ele tenha um efeito de mola, ele absorva. Então, você vai devolver as cargas aos poucos ao tendão. Então, independente do tendão que seja, isso é fundamental. Você vai começar, então, com a fase de analgesia, melhorar a dor, depois você vai dar alongamento, com um pouquinho, dar mais força, fortalecimento, e aí, então, você devolve a corrida. No caso da corrida, existe uma específica que dá muito no calcanhar de Aquiles, chamada tendinite de Haglund. Uma tensão a mais, que na verdade ela surge fraca por um tornozelo hipomóvel. Existe um esporão ósseo que a pessoa tem, tocando ali o tendão de Aquiles, e aí sim fica essa inflamação com eventual ruptura desse tendão. Essa merece um cuidado a mais e a gente tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento. Entendi. Ó, doutor, estão perguntando aqui, muita gente perguntou sobre corrida com musculação. Tá travando. Gente, tá travando para vocês? Vocês estão escutando a nossa voz? Deixa o Instagram. Eu tô escutando o doutor Sérgio numa boa. Mas eu não sei vocês. É só a imagem ou é o som também? Você tá me escutando, né, Sérgio? Escutando, mas tá travadinha a imagem. A imagem tá a gente boa. também já tá chegando aí ao fim, né? Tem quanto? É porque eu não tô perto do relógio. Em 52 minutos, 50 minutos. Eu acho que é isso mesmo. A mensagem que eu queria passar é a seguinte, é que se vocês estão com sentindo algum sintoma, cara, procura logo saber o que está acontecendo com você. Não lesão mais grave, isso é muito importante. O que a gente falou no início da live, se você tem uma dor que percutivos, uma dor que persiste, uma dor que te faz mancar, agudo, interrompe logo e procura um ortopedista que saiba lidar com lesões do esporte. Diferente a culpa da corrida. Então, a gente tem que buscar pessoas que estejam acostumadas a fazer atividade física, isso é uma coisa importante. Qualquer profissional que cuide de você, seja o seu ortopedista, o seu fisioterapeuta, o seu nutricionista, pedistas falando de corrida, e pessoas que não praticam esporte. Então, é mais difícil a gente entender daquilo que a gente não faz. Inclusive, eu fui em um ortopedista que falou isso, falou que corredor tem vida curta, que nadador tem vida longa e que corrida nem era para existir, que é muito impacto para o corpo não aguenta, tem corpos que simplesmente não aguenta a pressão da corrida e tal. Aí só faltou sair de lá chorando. De curiosidade, muito mais do que a corrida. E é um esporte que machuca, se não me engano, 17 vezes para cada mil. Muito menos do que isso. Machuca muito. E é o esporte mais praticado no nosso país. Se a gente acabar. Verdade. Eu sou cirurgião de joelho.
Eu hoje em dia só opero isso e talvez opero são provenientes do futebol. Então, É mesmo, caramba. é um esporte que machuca muito. Então, esse argumento é um argumento falho. E é isso, assim, Uhum. corram de maneira sadia, procurem profissionais com isso, procurem um bom treinador de corrida para montar sua série de mão para que ela seja voltada para a corrida, ajusta a sua alimentação para o seu que você está e sempre você vai poder dar o seu máximo para que você possa evoluir. Você precisa dar uns passos para trás, você precisa entender que tem dia bom, que tem dia ruim e certamente se você contornar essas ansiedades, sem sombra de dúvidas. Pô, show de bola, doutor Sérgio. Super obrigada. Você acrescentou pra caramba aqui no canal. A galera tá super agradecendo aí. E é isso, gente. Se cuidem, porque ficar sem correr é muito ruim. Com certeza. Todo Né? mundo e boas corridas a todos. Obrigada, gente. Desculpa pela conexão. Da próxima a gente acerta aí, tá? Valeu. Beijo.